Olá a todos, eu sou a Sara aqui do PET Letras, na Universidade Federal de Uberlândia, e estou aqui hoje, aí com vocês para continuar a nossa saga relacionada a obras literárias exigidas no vestibular da UF desse ano. Gente, hoje especificamente nós iremos abordar o livro Bom Dia, Camaradas. E eu espero, com todo o meu coração, que vocês já tenham lido, ok? Caso ainda não tenham aí lido, pessoal, prestem atenção nessa aula e não se esqueçam de realizar a leitura, pois é muito importante, tá bom, gente? Então, enfim, vamos começar. Inicialmente, gente, é interessante, nós conhecermos um pouquinho do nome por trás dessa obra. O Onjak é um pseudônimo, literário de Indalu de Almeida, gente. Ele é um escritor angolano, nascido aí no ano de 1977, em Luanda, capital da Angola. O Onjak é formado em sociologia, tá? E possui doutorado em estudos africanos. E um fato interessante é que a carreira, literária desse autor ganhou um forte impulso quando ele conquistou o segundo lugar no prêmio Antônio Jacinto, que é um prêmio importantíssimo aí na literatura angolana. E ele conquistou essa honraria com o seu primeiro livro intitulado Acto Sanguíneo, para os curiosos aí, deem uma pesquisada. Além disso, ele também conquistou um prêmio nacional do nosso país, aqui do Brasil, que é o famoso Prêmio Jabuti, gente. Ele conquistou esse prêmio em 2010 pelo romance A Avó 19 e o Segredo do Soviético. Ok. E interessante também mencionar que o Andjak não só se destaca aí na literatura, mas também no cinema. Ele chegou a dirigir um documentário, sobre a cidade de Luanda, intitulado Oxalá Cresçam Pitangas. Se eu não estiver enganada, é um documentário do ano de 2007 e vale muito a pena ver. Enfim, de modo geral, o trabalho, do Andjak se destaca fortemente pelo olhar poético e crítico desse autor sobre a realidade angolana. E ele tem essa tendência de mesclar memória, oralidade e elementos do cotidiano, que vocês verão que são aí aspectos, presentes em Bom Dia, Camaradas. Dando continuidade, gente, agora nos aprofundando na nossa obra em questão, Bom Dia, Camaradas, ele foi publicado no ano de 2001 e pertence ao gênero romance. Lembrando que romance não se limita a histórias de amor, tá bom, gente? Esse gênero se caracteriza aí por uma narrativa longa, escrita em prosa, com vários personagens, enredo, enfim, ok? Então, vamos esquecer essa associação romance a histórias narrativas românticas unicamente, ok? Ele é bem mais amplo. Não só isso, gente, mas Bom Dia, Camarada se enquadra também como uma prosa poética, considerando aí os elementos líricos presentes na obra, ok? E, por fim, é importante também destacar que pertence, ao movimento literário aí, literatura angolana contemporânea, gente. Então, se trata aí de uma obra, de uma narrativa escrita, narrada em português angolano. Interessantíssimo, né? Vamos dar continuidade. Quanto aos aspectos importantes, gente, eu destaquei dois principais, ok? E um deles é o memorialismo, que se trata, gente, de uma tendência, vigente aí na literatura contemporânea. E se caracteriza especificamente pela exploração da memória, como o próprio nome, desse conceito já evidencia, e tende aí a misturar ficção e relatos autobiográficos, ou seja, partes ali da vida, de quem escreve, do autor. E, bom, pessoal, o Ondiak, ele é amplamente reconhecido pela crítica como um escritor lírico, sentimental, e na sua obra, Bom Dia, Camaradas, é muito evidente, ali a presença da memória, ela se apresenta de maneira marcante. E a narrativa, ela envolve, um olhar sensorial do protagonista, que se trata aí de uma criança, de um jovem com pouca idade, que demonstra uma maturidade que chega a ser bem surpreendente para nós leitores. E essa sensibilidade toda, desperta a dúvida, será que o narrador é realmente tão jovem ou ele está só se lembrando, se recordando do passado com a visão mais amadurecida? E essa ambiguidade, levanta, esses questionamentos, levando aí ao memorialismo,
considerando que o nosso autor, o Ondjak, ele é angolano, né, nascido em Luanda, e ele vivenciou o período histórico, né, em que a obra é ambientada, período esse que a gente vai destacar daqui a pouco, tá bom? De modo geral, né, gente, o memorialismo é bem comum, né, naqueles livros que mesclam elementos ficcionais com experiências pessoais, ok? Dando continuidade, a linguagem é um outro aspecto muito importante, gente, desta obra. Ok? O livro, né, ele apresenta aí diversos níveis linguísticos, né, eu diria, como, por exemplo, marcas de oralidade, né? Eu inseri alguns exemplos aí no slide. Nós temos aí a presença do EPA, nós temos gírias também, palavrões, nós temos dialetos e expressões típicas da Angola. E um fato muito interessante sobre esse livro é que nós temos aí expressões de outros idiomas da Angola, né? Porque lá não se tem somente o português, embora, né, o português seja a língua oficial do país. Nós temos também o Kikongo, o Chokwe, o Umbundo, dentre outros que eu não vou me recordar aqui, peço desculpas, mas pesquisem, tá bom? É um outro tópico, um outro tema que vale muito a pena aí, né? Pesquisarem sobre os demais idiomas, né, presentes na Angola. Então, né, no livro vocês se verão, quem leu provavelmente observou, algumas expressões não pertencentes ao português, né, não ao nosso, né, português brasileiro, nem mesmo ao português angolano. Aqui, inclusive, ao final do livro, nós temos a presença de um glossário, o que torna, né, Bom Dia Camaradas uma obra muito didática, gente. Né? A partir de Bom Dia Camaradas, a gente consegue desenvolver não só aprendizagens literárias, eu diria, mas também históricas, considerando o contexto, né, da obra, e também aprendizagens linguísticas, gente. Olha que interessante. Então, né, no livro, vocês vão se deparar com diversas expressões desconhecidas para nós, ok? Teve uma que me marcou muito, que é a expressão macas, que significa problemas, e também tem a expressão moadier, que é pessoa ou fulano. É muito legal, gente. Além disso, nós também temos aí a presença de algumas passagens em espanhol, pessoal, considerando que nós temos personagens hispanohablantes, né, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. E outra questão interessante em relação à linguagem é a presença de marcas históricas, como, por exemplo, o uso do termo camarada, que é uma referência, pessoal, à nomenclatura, né, socialista da República Popular da Angola, que é onde o romance se situa. Tá? E esse aspecto dialetal, né, que aparece até no título, nos remete aí à história, né, do país. E por essa razão, né, é essencial, fundamental que a gente compreenda o contexto histórico da obra. Então vamos lá. Gente, a narrativa, né, de Bom Dia Camaradas, ela se encontra, né, ela está situada no final da década de 1980. E bom, gente, nesse período, né, nós temos uma Angola recém-independente, né, fortemente aí marcada pelos impactos da colonização portuguesa e pelos desafios, né, do período pós-colonial. Muito delicado, gente. Então, assim, é fundamental, né, que a gente fale um pouquinho, né, sobre a independência do país, considerando, né, o contexto histórico, dentre alguns outros pontos, né, chaves, ok? Bom, pessoal, a independência, né, a Guerra da Independência da Angola, ela se iniciou em 61, terminando somente em 74, gente. Então foram, assim, né, 13 anos de guerra, se eu não estiver enganada, gente, só dá letras, sem julgamentos, ok? Mas, tá, bom, essa guerra, né, ela também ficou fortemente conhecida como Luta Armada de Libertação Nacional. E se tratou, pessoal, de um conflito, né, travado aí entre os movimentos independentistas angolanos e as forças coloniais portuguesas. E é interessante que a gente destaque aí os principais grupos, né, envolvidos nessa guerra, tendo em vista que essas siglas aí expostas nos slides estão presentes no livro, elas são mencionadas, tá bom? Em diversos momentos, vocês vão notar, quem leu, quem ainda vai ler, a presença, né, dessas siglas. E é imprescindível, né, que vocês compreendam, né, do que se trata, né, o que são, o que significam, né, para o melhor entendimento da obra, ok? Para o melhor estudo também. Bom, gente,
O UPA, né, que se tratou aí da União dos Povos da Angola, se tratou de um movimento que posteriormente se uniu ao FNLA, né, se fundiu ao FNLA. O FNLA é a Frente Nacional de Libertação da Angola e se trata aí de um dos primeiros grupos a lutar pela independência do país, e ele contou com forte apoio de Zaire, que é a atual República Democrática do Congo, e também dos Estados Unidos. Além disso, a gente tem aí o MPLA, que é o Movimento Popular de Libertação da Angola, e se tratou, né, de um grupo de orientação marxista-leninista, que liderou o país após a independência, contando com forte apoio da União Soviética e de Cuba. Notamos aqui, né, que nós temos a presença de, né, potências mundiais famosas, populares, Estados Unidos, União Soviética. Bom, gente, o UNITA se tratou, né, dando continuidade, se tratou aí da União Nacional para a Independência Total da Angola. Ele foi fundado em 66 e inicialmente era um grupo de resistência anticolonial, mas, né, após aí a independência, a conquista da independência na Angola, ele se tornou o principal opositor do MPLA, sendo apoiado pelos Estados Unidos e pela África do Sul. Então, notamos aqui, né, que se a União Soviética está de um lado, os Estados Unidos está de outro. Dando continuidade, gente, esse processo, né, de independência aí, eu acabei não mencionando, felizmente, né, culminou na proclamação da independência da Angola no ano de 1975, no dia 11 de novembro, tá? E, né, nesse período, a Angola, né, teve aí o seu primeiro presidente, né, que foi o Agostinho Neto, um membro, né, de grande destaque do MPLA. Bom, gente, passando aqui para o nosso próximo slide, é interessante, né, mencionar que depois, né, desse processo de independência, infelizmente, né, Angola não descansou, tá bom, gente? O que veio foi ainda pior, mais desgastante para o país. Infelizmente, né, os angolanos aí mergulharam em uma guerra civil que durou, assim, quase 30 anos, né, 27 anos de guerra. E essa guerra, né, ocorreu entre o MPLA, que estava no poder, e a UNITA, que frequentemente, né, contestava aí o seu governo, considerando que ambos possuíam posicionamentos, opiniões contrárias, né, opostas. E esse conflito foi ainda mais intensificado aí, gente, pela Guerra Fria, né? Lembra que a gente citou ali anteriormente, né? UA, a União Soviética forte apoiadora do MPLA, Estados Unidos um forte apoiador do UNITA. Então, né, devido à Guerra Fria, essa guerra foi ainda mais intensificada, o que gerou muitos danos para o país, né? E é interessante também mencionar a presença de militares e professores cubanos, né, de educadores, de médicos, da tropa cubana nesse período ali na Angola. E isso é retratado no livro, ok? E reflete aí nessa aliança estabelecida entre Cuba e Angola, né, inegavelmente, né, a Cuba, ela prestou, né, um socorro, uma ajuda ao país, enviando aí médicos, educadores e tropas, a fim, né, de ajudar, de auxiliar o MPLA e também fortalecer, né, o socialismo angolano, ok? Dando continuidade, gente, vamos, né, agora destacar aí as considerações gerais do livro, tá bom? Essa história, pessoal, a nossa narrativa, ela é ambientada, como eu já citei anteriormente, em uma Angola pós-independência, tá? E, pessoal, nós temos como narrador personagem, considerando que ele participa, né, da história, um menino anônimo, tá bom, gente? E é interessante também, gente, apontar que, embora, né, o nosso narrador seja anônimo, existe a possibilidade dele se chamar Indalu, pois no livro
para os que leram com certeza observaram, eu espero que sim, tinha uma passagem, né? Tem uma passagem em que as falas, né, do nosso narrador personagem são destacadas como falas de Indalu. E nessa cena, ele relata uma experiência e ao fugir junto com Romina, que é uma outra personagem aí da história, uma colega de turma, e eles estão ali fugindo por causa devido, né, um momento de pânico na escola causado aí pelo medo do caixão vazio, gente. E o caixão vazio é uma lenda presente, né, na obra, ela aparece em diversos momentos e se trata, gente, de uma lenda que fala, né, da existência aí de homens que possuem a intenção de causar, né, danos, né, violência aos estudantes, aos professores, né, a intenção, né, desses membros aí do Caixão Vazio seria, como posso dizer, é, realizar aí diversas maldades, né, com a comunidade escolar, não só com a comunidade escolar, e enfim, muitos detalhes, infelizmente não vou conseguir me aprofundar aqui, mas é bem interessante, né, também, se formos considerar o simbolismo do caixão vazio na obra, tá? Já que se trata de uma obra, né, pós-independência, no contexto histórico, né, relacionado à pós-independência da Angola, ao enfrentamento de uma guerra civil, e o caixão vazio, né, ele representa, de certo modo, esse medo, né, constante instaurado aí na comunidade entre os angolanos, né? Esse meio dessa presença da morte, da violência, né, que circunda aí o país. E, gente, essa nomeação, ela, né, Indalu, para quem prestou atenção, né, sugere uma forte conexão com o nosso autor, né, que se chama Indalu de Almeida, reforçando aí essa hipótese de que o nosso narrador personagem, né, é uma projeção do próprio autor, ok? E o nosso protagonista, né, ele descreve os eventos, o cotidiano, com uma visão infantil, inegavelmente. No entanto, gente, uma visão madura. O Andy Jack, né, é bem interessante ver como ele cria uma narrativa que mistura, né, aí a ficção e a autobiografia, como eu já mencionei anteriormente, né, o memorialismo. E o protagonista, gente, de fato, aparenta ser uma extensão do nosso autor. Ok? E é nesse ponto, né, que a linha entre o real e o inventado, de certa forma, acaba se dissolvendo, né? Criando aí um espaço para autoficção. Infelizmente é um ponto muito interessante da obra, mas eu não vou conseguir me aprofundar muito. Mas é algo a se pensar, ok? E a escolha, né, de narrar a história para uma criança não é nem um pouco à toa, ok? É proposital e é, assim, o nosso autor, né, o Jack, ele poderia ter escolhido um narrador onisciente, um narrador em terceira pessoa, ou um narrador que fosse aí um personagem adulto, por exemplo. Ele poderia até fazer uma autobiografia aí com alguns relatos ficcionais, de certa maneira, mas ele escolhe, né, especialmente uma criança. Né, a presença de uma criança enquanto nosso narrador personagem suaviza o processo histórico, né, que Angola, né, vivenciou nesse período. E é interessante também a gente mencionar, né, a partir disso, né, dessa visão infantil, que o nosso personagem, ele não chega a idealizar a Angola como o melhor país do mundo, tá? Ele aponta, né, que o país pode ser melhor do que já foi, apesar aí da dureza das instituições, da falta de recursos. A narrativa aí revela que a Angola independente, apesar de todas as suas dificuldades, é melhor, é preferível àquela que viveu sob o domínio português. Então, nós notamos aí que Bom Dia Camarada, gente, infelizmente uma linguagem mais clichê, é um livro sobre esperança. É sobre uma criança que compreende que o seu papel na reconstrução do país é fundamental, é necessário, e ela se vê parte, né, de um futuro possível. Enfim, muitas camadas. Vamos dar continuidade aqui. Eu trouxe um diálogo extraído da obra,
entre o nosso protagonista e o camarada Antônio, que é um personagem que possui, né, de certa forma, grande importância na narrativa, e eu acho muito interessante, né, a amizade desses dois personagens. E, então, nós vamos aqui, né, ler esse diálogo e discutir um pouquinho sobre ele, né? Vamos fazer uma análise bem brevemente. Vamos lá, gente. Mas, camarada Antônio, tu não preferes que o país seja assim livre? O camarada Antônio respirava primeiro, fechava a torneira depois, limpava as mãos, mexia no fogo do fogão, então dizia: Menino, no tempo do branco isso não era assim. Depois, sorria. Eu mesmo queria era entender aquele sorriso. Tinha ouvido histórias incríveis de maus tratos, de más condições de vida, pagamentos de injustos e tudo mais. Mas o camarada Antônio gostava dessa frase dele a favor dos portugueses e sorria assim, tipo mistério. Mas Antônio, tu não achas que cada um deve mandar no seu país? Os portugueses estavam aqui a fazer o quê? Menino, mas naquele tempo a cidade estava mesmo limpa. Tinha tudo, não faltava nada. Mas ninguém era livre, Antônio. Não vês isso? Não eram angolanos que mandavam no país, eram portugueses. E isso não pode ser. Gente, olha que diálogo forte, né? É muito interessante quando a gente observa, né, que a visão do camarada Antônio carrega aí uma nostalgia daquela pessoa, né, que viveu sob o domínio colonial, né, um certo saudosismo ali pelo período colonial. Por Antônio, gente, fica explícito, né? O tempo dos portugueses, né, naquele tempo, tinha ordem, as ruas eram limpas, as lojas estavam assim, sempre abastecidas, como ele menciona, ainda que isso tudo significasse, né, viver aí sob a opressão de um regime autoritário. E essa percepção aí do personagem revela também, né, como algumas pessoas se acostumam a viver sob o jugo de uma tirania, porque infelizmente, né, ser livre exige esforço, sacrifício, a participação ativa de uma construção aí de um novo país. Mas se nós formos aí estudar, né, relembrar aí de todos os processos independentistas, né, de diversos países como o nosso, a liberdade não foi algo concedido, dado, né? A liberdade, né, foi conquistada, ela é sempre conquistada, e essa conquista é trabalhosa, infelizmente, né, envolve, né, sacrifício, como já mencionado, envolve esforço, derramamento de sangue, não é um processo simples. E é bem interessante que por mais, né, que o Antônio seja, né, ali o adulto, né, da amizade ali, dessa dinâmica, dessa relação entre ambos, o menino, né, o narrador personagem, apesar, né, de ser tão novinho, ele já compreende que aquela confusão, aquele caos, a violência, infelizmente, né, presente na Angola, faz parte desse processo de reconstrução. O nosso narrador personagem, né, explicitamente, a partir aí das suas observações, né, que nós lemos, né, na narrativa, as reflexões do nosso narrador personagem, fica nítido que ele entende que aquela revolução não garante uma vida melhor assim de imediato, mas, né, ela abre caminho aí para um futuro mais justo e livre. Ele entende que esse processo ele é gradual. E para o país, de fato, né, alcançar esse futuro mais justo e livre, o nosso narrador entende que todos precisam se envolver, né? Já que a liberdade, como mencionei anteriormente, não é dada, não é concedida, não é um presente, é uma conquista coletiva. E o livro, gente, ele transmite justamente, né, essa esperança, esse sentido de coletividade, de solidariedade, que se manifesta aí desde o título. E soando aqui um pouco mais freiriana, a partir de uma linguagem mais freiriana, é exatamente essa esperança, gente, que não vem aí do verbo esperar, mas sim do verbo esperançar, né? É uma esperança do movimentar-se, da ação em questão, e não da espera. E eu mencionei agora o título, né, da obra, que é um outro ponto-chave, um outro ponto muito, muito relevante para a gente explorar. E vamos lá, então, né?
Como a maioria já notou, Bom Dia Camaradas é uma saudação aí, né, presente aí, que circunda aí toda a obra, e ela é usada para cumprimentar, né, o camarada professor, o camarada Antônio, ou os educadores, né, ali, os militares, ou qualquer outro membro da comunidade. E esse termo, acredito que a maioria, né, saiba, é típico das revoluções socialistas e carrega, né, gente, essa ideia de companheirismo e de igualdade, né? Então, quando é o nosso personagem, ele diz bom dia, camarada, ao seu professor, enfim, ele está dizendo que ambos fazem parte, né, de um mesmo projeto de reconstrução. Ok, eles fazem parte ali de um mesmo movimento, eles compactuam aí de uma mesma causa, né, de um mesmo pensamento. Então, falar, né, e bom dia, camarada, é muito mais, gente, do que uma saudação. Se trata aí de um desejo afirmativo de vida, né, e bom dia, camarada é inegavelmente uma expressão de esperança por um futuro melhor aqui. No final do livro, né, gente, spoiler, tá? Aviso de spoiler, que ainda não leu, pausa, encerra o vídeo. O camarada Antônio morre, tá? E é bem tristinho, o nosso protagonista, apesar, né, da tristeza, ele tenta manter uma memória afetuosa, né, dessa amizade, né, do amigo, reconhecendo aí o quanto aprendeu com ele, embora ambos possuíssem ideias opostas. E essa amizade, né, gente, entre adulto e criança é um dos pontos muito ricos da obra, de verdade, porque ela inverte as expectativas, né? O adulto, né, ele transmite aí a sua experiência, mas a criança, o nosso narrador, personagem, através aí das suas perguntas ingênuas e espirituosas, é aquele que desperta, né, as reflexões profundas, né, tanto no próprio camarada Antônio quanto em nós leitores, tá bom? Enfim, nós não temos um enredo com grandes reviravoltas, ok? De fato, né, na obra nós acompanhamos ali o nosso protagonista no seu cotidiano, na sua relação com os familiares, com colegas ali, com a escola, né, com o ambiente escolar, enfim. Então, não é um livro complexo, ok, gente? É muito fluido, embora, né, seja em português angolano, e tem algumas expressões que não são conhecidas pra gente, não só do português angolano, como também dos outros idiomas da Angola. Vale muito a pena ler, tá bom? Como eu já disse, é didático, nós temos a presença de glossários. Não é complexo, é um livro bem curtinho, ok? Se você reservar uma tarde, um final de semana, vocês finalizam. E é um livro que prende, tá? Você fica interessada, né, em saber mais da vida, do cotidiano do nosso narrador anônimo. E vale muito a pena a leitura, tá, gente? Principalmente considerando que vocês estão se preparando para o vestibular, né? Então, não tem desculpa, gente. Passando aqui para nossa etapa final, gente, vamos analisar, né, uma questãozinha aí que eu extraí lá do vestibular da UFO, da primeira fase, do ano passado, tá? Vou iniciar a leitura. UFO 2024, primeira fase. Os trechos a seguir foram retirados da obra Bom Dia Camaradas, de Onde Jaque. Trecho 1. Nós ficávamos um bocado aborrecidos com as notícias, porque era sempre a mesma coisa. Primeiro eram as notícias da guerra, que não eram diferentes quase nunca. Só se tivesse havido alguma batalha mais importante, ou a UNITA tivesse partido uns postes. Depois vinha o intervalo com a propaganda dos FAPLA. Ah, é verdade. Às vezes também falavam da situação da África do Sul. Trecho 2. Nós tínhamos aula de matemática, era com o professor Ângelo. Quando ele entrou, estava chateado ao trecho. Eu dei o toque no mortala, mas não podíamos rir. Antes de começar a aula, o camarada professor disse que a mulher dele estava muito triste porque os alunos tinham sido indisciplinados e que num país em reconstrução era preciso muita disciplina. Ele também falou do camarada Che Guevara, falou da disciplina em que nós tínhamos que nos portar bem para que as coisas funcionassem bem no nosso país. Em relação aos trechos acima, assinale a alternativa incorreta, gente. Vamos lembrar, né, do que foi visto anteriormente, tá, gente? Em relação principalmente ao contexto histórico da obra, tá? É importante que vocês entendam, que vocês estudem aí,
tá bom? Porque tipicamente, né, as questões da UFO em relação ao Bom Dia Camaradas, elas tendem a cobrar aí questões, pontos, né, históricos, até mesmo, né, referentes à linguagem, aos níveis linguísticos presentes na obra, tá bom? Enfim, alternativa A. A voz narrativa de Bom Dia Camaradas pertence ao menino angolano em idade escolar. Tempo para vocês pensarem. Bom, sim, né, gente? Então a gente descarta essa alternativa, ela é correta. Alternativa B. As situações descritas nos trechos 1 e 2 são ficcionais, sem relação direta com os fatos e eventos reais. Tempo para vocês pensarem, 2 segundos. Enfim, gente, obviamente essa questão está incorreta, essa alternativa, né? Falei questão, perdão. Essa alternativa está incorreta, né, gente? Porque como nós vimos anteriormente, a obra é ambientada, né, e em um contexto, né, histórico, né? Por isso verídico, real. Então, nós já encontramos, né, a nossa alternativa. Para não perder muito tempo, eu não vou realizar a leitura das outras alternativas, mas se sintam à vontade para lerem, tá? Se quiserem pausar o vídeo. Mas, de fato, né, a nossa alternativa correta é a B, gente. E, bom, chegamos ao fim da nossa aula, ok? Espero que vocês não tenham se cansado, tá bom? Por favor. E espero muito que quem não leu inicie a leitura, galera, por favor. Eu agradeço muito, tá bom, a atenção de vocês por terem assistido o vídeo, embora um tanto quanto extenso, ok? E continue nos acompanhando, que a nossa saga, né, ela tá só no início, tá bom, gente? Nós ainda temos mais algumas obras para serem comentadas, discutidas aí com vocês. Eu tenho certeza que vocês irão gostar bastante, tá bom? Nos sigam aí nas nossas redes sociais. Se ainda, né, vocês não nos seguem aqui no YouTube, comecem a seguir, gente, se inscrevam no nosso canal. Nós também, né, estamos no Instagram, nos acompanhem por lá, ok? Acompanhem o nosso trabalho. E eu agradeço mais uma vez, gente, pela atenção de cada um de vocês. Deixo aqui a minha referência bibliográfica. E um grande abraço, gente. Beijo, beijo. Eu desejo boa sorte para vocês no vestibular, ok? Se saiam bem e se cuidem, tá bom? Não se esqueçam de, além de estudar, tá? Se cuidar, se hidratar, se alimentar, ok? Deem uma meditada, tentem se acalmar, né? Daqui a alguns dias, né, já é a primeira fase e eu desejo muita sorte para vocês, ok? E venham aí para a UF, para nossa universidade, porque esse lugar, esse ambiente é de vocês também, tá bom? Um beijo, gente, e um grande abraço.